Vamos lá então para mais um vídeo aqui na Maxi Traders. Pessoal, vamos falar de um robô novo, tá? Esse é um robô que já está há um tempo aí de backtest, um tempo ali no simulador e já tem algum tempo aí na conta real. Ele não é um robô muito diferente dos outros, tá? É um robô de lateralidade também, como o V1, que já tem aí, tá fazendo aniversário, vai fazer um aninho. Mas esse daqui já dá para começar a apresentar, eu creio que, porque ele é parecido com o outro, né? Ele trabalha mais ou menos igual. É claro, com takes diferentes, região diferente, mas ele tem o mesmo princípio, né? Então, vamos dar uma olhada nos números dele. Esse é um robô que entrou na conta real no mês 11, tá? Então, o primeiro mês dele aqui, ele é um robô que trabalha com uma margem aí de R$ 1.500. A margem indicada, dá para trabalhar com 1.000, dá para trabalhar com 2, dá para trabalhar com menos, mas sempre tendo em mente que a margem recomendada é de 1.500 para cima. Dá para trabalhar de 1.500 para baixo, mas o recomendado é de 1.500 para cima, né? A pessoa tem que ter em mente isso. Mas vamos lá. Sobre uma margem de R$ 1.500, né, com um contrato, sempre com um contrato, tá, pessoal? O robô não faz preço médio, ele trabalha na região dele, saiu fora, ele stopa e acabou, tá? R$ 400 no primeiro mês é um equivalente aí a 26% de lucro, tá? No segundo mês ele deu um prejuízo de R$ 30. Então ele deu um prejuízo aí de menos 2%. No mês 1, né? Mês 1 aqui, mês 12 deu um prejuízo de menos 2. Mês 1, janeiro desse ano, deu um prejuízo de menos 0,8, né? R$ 12. E aí quando chegou em fevereiro, encaixou muito bem a estratégia, ele deu um lucro aí de 57%, R$ 859, né? E no mês de março, por enquanto, né? Estamos no começo aí, estamos no dia 12 de março ainda, está dando 52% de lucro, certo? Então, nesse período aí de 4 meses e meio, ele está dando um resultado aí de 133% de lucro, ou seja, ele já mais que dobrou a margem, né? Entregou a margem a mais aí, né? E então isso dá uma lucratividade aí de mais ou menos 29% ao mês, tá? É uma lucratividade bem alta, tá? É um robô novo, em questões de conta real, mas o resultado é esse. Eu vou trazer aqui, vou apagar tudo aqui. Acho que nem vou apagar isso aqui. Acho que não preciso apagar nada. Vou trazer aqui o V1 para a gente dar uma comparada. Eu deixei esse espaço em branco aqui, ó. Eu deixei esse espaço em preto aí para a gente trazer o resultado do V1 comparando aí o mesmo período, tá? Para a gente ter um robô de comparação, tá? Então vou trazer o resultado dele. Vou colocar aqui. Então tenha em mente que aqui não é o 15S, aqui é o V1, né? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito bem aqui, ó. V1, tá? E vamos dar uma olhada aí, uma comparada nos resultados, tá? Então, se a gente pegar aqui o primeiro mês, que foi o mês de novembro, que o 15S atuou, ele deu R$ 400 ali, 26%. Vamos olhar o V1, como é que foi no mesmo período? Por isso que eu falo, a gente sempre tem que pensar em montar a carteira, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 31 de outubro até 30 de novembro. Então, mais ou menos aqui equivalente, né? Só que o V1 tem uma margem de 2.000 agora, né? R$ 471, deu um pouquinho a mais, né? Do que o 15S. 15S deu R$ 400, porém, né? A margem sendo menor, a lucratividade é maior. Mas, em valores monetários, o V1 ganhou, certo? Beleza, vamos para o próximo mês. Então, tendo em mente aqui que esse mês do V1 é em relação a esse mês aqui, né? Então, temos aqui V1 contra 15S. 471 do V1, 404 do 15S. Lembrando que a margem do 15S é menor, tá? Vamos lá. Próximo mês,
do V1. Vamos colocar aqui que é o mês de dezembro. Então vamos lá. 1 de dezembro, 31 de dezembro. Bom, o V1 em dezembro, e aí é onde a gente começa a ver a vantagem desse robô, né? Ele tem um drawdown menor, apesar de ter 2 meses negativo, um com -2, que é esse mês de dezembro aqui, e um com -0,8, que é praticamente um 0 a 0, né, pessoal? O V1 no mês de dezembro apanhou bastante, tá? Teve um negativo aí de 26, 27% aí. Tá no outro vídeo, no vídeo passado, tá? Então, menos R$ 531 reais, com uma margem de 2.000, enquanto o 15S com a margem de 1.500, ele só perdeu 30 reais. Então ele ficou lateral esse mês, né? Enquanto o V1 perdeu bastante, o 15S ficou lateral, ele se segurou, porque ele trabalha mais rápido, ele tem algumas diferenças, né? É um robô mais rápido, né? Então ele acabou, essa comparação aqui, o 15S ganhou de longe, né? Vamos continuar. Então a gente já começa a ver a diferença do robô, né? De um robô para o outro. Eu diria que eles não são, eles se complementam, né? Eu diria que eles se complementam. Não diria para você ter um ou outro, né? Quanto mais robô a gente tiver que trabalhe assim se complementando, é melhor. Vamos para o próximo mês, então, que é o mês de janeiro, que o 15S também terminou negativo. O 15S também terminou negativo, mas foi só 0,08, né? Então vamos pegar o V1 aqui para a gente ver como é que foi. Bom, o V1 praticamente também terminou ali no 0 a 0, né? Ele terminou só com R$ 80 reais de lucro. Então isso aqui se eu não me engano, é 4% de lucro contra menos 0,8 do 15S. Então você vê que no mês de janeiro, então, o V1 se segurou mais, né, nesse mês ruim, e o 15S ele também se segurou, mas foi um pouquinho pior, tá? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Então vamos para o próximo mês. Então esses 2 meses ruins, né? O V1 foi muito ruim e o 15S não. Então quer dizer, ele se segurou nesses 2 meses, né? Mês 12, mês 1, o 15S se segurou bem, tá? Aí a gente parte para janeiro. Janeiro não, fevereiro. Fevereiro foi um mês bom para a estratégia de lateralidade. Apesar da volatilidade ter sido muito grande, ele trabalhou bastante antes de explodir, né? Então isso deu uma vantagem para nós. Então fevereiro foi um mês muito bom para ambos os robôs. Então o V1 fez R$ 677 reais, né? Coisa aí de 33%. Mas o 15S fez coisa de R$ 859 reais, né? Então em relação à margem dele, coisa de 57%. Então o 15S, o V1 foi muito bom, mas o 15S foi muito melhor, né? Teve aí praticamente o dobro de rentabilidade sobre a margem, tá? E finalizando aqui em fevereiro, né? Vamos pegar março agora, que ainda tá em movimento, a gente não sabe como é que vai terminar, né? Em março, por enquanto, o V1, vou colocar aqui, por enquanto o V1 tá no 0 a 0, tá tentando se segurar aí. A estratégia não está nem ganhando nem perdendo, está com R$ 42 reais, uma lucratividade, é um 0 a 0, né? Bem pequeno, bem próximo a zero. Enquanto isso, o 15S está voando, né? R$ 781 reais, o equivalente a 52%. Tá? Então, a gente fez um comparativo mês a mês, para a gente ver algumas diferenças, né? Dos robôs, o porquê compensa ter os 2 robôs, né?
Vai ter mês que um vai ser melhor, vai ter mês que o outro vai ser pior, vai ter mês que os dois vão ser bons, né? Agora a gente pode pegar aqui e colocar um geralzão dos dois, né? A gente pode aumentar essa tela aqui, né, que é do V1, e colocar somente o período do 15S, que a gente vai ter uma noção aí da curva, né? Então é dia 31, vamos colocar os dois no mesmo período, no período mais curto, né? Que é o período mais curto do 15S, que é o robô em questão. Então ele é aqui de 31 até o final. Vamos ver. Então olha só a diferença de curva geral, né? Eu acho que eu já posso apagar tudo isso daqui para a gente fazer um novo desenho. Então a gente tem aqui, ó, 31/10 contra 31/10, os dois começando na mesma época, um com uma margem de 2.000, que seria esse daqui, né? E R$ 1.500 de margem, certo? Então a gente tem um resultado de R$ 739 no V1 nesse período, tá, pessoal? Nesse período, entendam bem. Nesse período a gente teve uma assertividade de 78%, né? R$ 739 de lucro sobre uma margem de 2.000, que vai dar aqui, ó, por 2.000, 36% de lucro aqui no período, tá? Vamos anotar isso. 36% de lucro no período, tá? No período inteiro aqui do 15S, mas estamos falando sobre o V1, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, robô V1, beleza? E aqui, ó, no mesmo período, você pode ver que esse daqui, o V1, teve uma curva e ele teve um drawdown brabo aqui, ó, né? Ele chegou a voltar a zero e começou a recuperar e, né, conseguiu se recuperar. No mesmo período, o 15S teve um leve drawdown abaixo de zero, que não deu, acho que deu R$ 130. E você vê que enquanto o V1 estava caindo, esse daqui estava se mantendo, estava se segurando aqui na lateralidade, né? E quando os dois explodiram, o V1 explodiu, ele também explodiu muito mais, né? Então, deixa eu acertar o microfone certinho aqui. Então a gente pode ver que com uma margem de R$ 1.500, esse robô fez R$ 2.000 no mesmo período, né? Então a gente teve uma lucratividade aí, ó, de 1.500, né? De 2.000, 1.500, 133%, não é isso? É isso, ó, 2.000 dividido por 1.500. 2.000 dividido por 1.500. 133% aqui no período. Então você vê que a lucratividade do 15S no mesmo período, né, comparando os dois pela mesma data, né, 133% de lucro no período, tá? No período inteiro. Então a gente, pela curva, né, pela lucratividade, pela margem, a gente consegue entender que talvez esse robô seja um robô melhor, um robô mais lucrativo. 90% de assertividade no período, enquanto o outro teve 78%. É claro que isso é sempre ciclo, né? Vai ter meses que o V1 vai estar melhor, vai ter meses... Pode ser que quando o V1, né, como a gente viu, um mês ruim, o 15S esteja ali se segurando, né? Às vezes até com algum lucro. Então, é por isso que eu recomendo sempre a gente achar robôs que sejam bons e ir agregando na nossa carteira. Para a gente ter sempre ali meio que um hedge, né? Meio que um está cobrindo o outro, quando um foi muito ruim, o outro não foi tão ruim, quando um foi bom, o outro foi muito bom. Então, é isso, né? Aqui em questões de fator de lucro, ele está com 1,32, né? Está com 1,32. Se eu pegar e consolidar isso, né? A gente vai perceber que a gente teve uma assertividade de 47%, consolidando dia a dia, né? Então isso aqui é interessante de ver, porque, olha, eu vou apagar isso aqui agora, e a gente começa a entrar mais em números de fator de lucro. Então aqui, ó,
cada risco desse daqui é um dia consolidado, ó. Cada dia desse é um risco consolidado. Vamos ver como é que foi mais ou menos? Para a gente entender isso, esse número aqui. Então, você pode ver que no dia 3/11, ele fechou com menos R$ 130. Aí no outro dia ele ganhou 67, no outro dia ele perdeu 40. Mas no outro dia ele perdeu ele ganhou R$ 231. No outro dia ele perdeu R$ 53. No outro dia ele ganhou R$ 86, aí ganhou R$ 138, ganhou R$ 130, ganhou R$ 288. Isso é dias fechados, né? Aí perdeu 82, perdeu 29, perdeu 6, perdeu 113, perdeu 114, perdeu 95. Ganhou 280, ganhou 350, perdeu 30. Então você pode ver que os dias de lucro, né? Eles costumam ser maiores que os dias de perda. E isso é interessante. Trazendo aqui no dia a dia uma assertividade de 47%, mas esse fator de lucro, ele é um fator de lucro bom, porque se a gente pegar aqui, ó, 4.731 e dividir por 2.357, que são as perdas, a gente tem um fator de lucro de 2, né? Então você vê que é um fator de lucro bem alto, com uma assertividade de quase 50%, né? Quer dizer que quase 50% das vezes eu estou ganhando 2 vezes mais do que eu perco. Olha lá, perca de R$ 30, 153, perca de 96, né? Perca de 14, perca de 39, ganho de 100. Aí perdeu, né? Aqueles meses ruins, né? 42, 84, menos 28, menos 112, menos 100. Aí começa a ganhar 56, 84, 28, 223, quando a estratégia encaixa, 252, né? Perdeu 72, perdeu 16, perdeu 244, olha, um dia bem ruim, né? Foi o pior dia aqui, né? R$ 244. Mas você vê que você tem lucros equivalentes, né? 252, 223 de lucro, 350 de lucro, né? Aí ganhou 81, ganhou 170, perdeu 241 também, ó, devolveu. Foi um dia ruim, né? Ganhou 320 no dia seguinte. Aí passou uns dias ali, no 0 a 0, ganhou 398, quase R$ 400. Então você vê, né, que teve 2 dias muito ruins, mas teve dias muito bons, né? Menos 4, menos 135, mais 123, mais 284, mais 32, mais 294. Menos 81, mais 266, mais 116, mais 325, menos 79. Então você vê que entre ganhos e perdas, ele tem ganhos e perdas equivalentes, ou até ganhos melhores, né? Ganhos melhores do que as perdas. Então, esse tipo de resultados tem que saber analisar, né? O fator de lucro aqui diário, ele é muito importante, muito importante. Então, você vê que é um robô que, no final do dia, ele costuma fechar mais positivo do que negativo, tá? Então, isso é muito interessante. Então, é isso, pessoal. Acho que deu para começar a dar uma pincelada nesse robô novo. Deu para ver diferenças, né, entre o V1 e ele no período. É claro que o V1 tem um histórico maior, né, pessoal? Então, se eu pegar aqui a curva inteira de cada um, né, a gente percebe que o V1 teve mais drawdown, né? A gente vai perceber na curva isso, né? Mas você vê que é um resultado bem consolidado, né? Ó, teve um drawdown, veio se recuperando, né? Estourou de novo aqui esse topo. Vamos fazer uma análise gráfica aqui, né? Rompeu o topo, voltou para testar, né? E rompeu o topo de novo e está testando aqui o topo rompido. Entende? Então, aqui a mesma coisa, né? Ele rompeu, devolveu, né? Testou o fundo anterior, voltou, rompeu de novo, né? Não conseguiu romper o topo anterior, voltou e agora entrou em tendência de alta, né? Então a análise gráfica aí do
do resultado, né, desse gráfico de patrimônio. Uma brincadeira, né, pessoal? Então, mas se você analisar bem, né, tá aí a análise gráfica aí do resultado monetário do negócio, da curva monetária do negócio, né? Então, acho que é isso, pessoal. Vamos abordar mês a mês esse robô, né? Já está lançado aí. E quem tiver interesse aí, me chama aí nos links que eu vou deixar abaixo do vídeo, valeu? Então acho que é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o fechamento do próximo mês, galera. Valeu. Tchau.